Aleluia. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está fraco. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Melhorou. Vamos passar o ministério da palavra. Eu gostaria, por favor, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo número 16. Uma palavra falou muito forte ao meu coração hoje, e já desde o alto de Páscoa, eu estou meditando no seguinte tema: Jesus ressuscitou, e agora? O que é que a gente vai fazer, já que Jesus ressuscitou? Dá um sorriso de crente feliz para a pessoa que está do seu lado. Repara na chapa branca que ela colocou essa semana. Fala assim para essa pessoa: Jesus ressuscitou, e agora? É isso que a gente vai aprender hoje por meio da palavra de Deus. Marcos capítulo número 16. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Bonito na igreja cantando. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia. Adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou. Essa música é pano de fundo para o que a gente vai ler, tá bom? Então segura na mão de quem está do seu lado. Olha nos olhos verde floresta amazônica dessa pessoa que está aí. Eu vou lhe contar uma notícia. Vou lhe contar uma notícia. Pode falar para essa pessoa. A terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. De onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre. Feche seus olhos, levante sua mão e diga: para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte, aplaudir o Senhor Jesus? Marcos capítulo 16. Todos encontraram? A minha tradução aqui, a Nova Almeida atualizada, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo, ao sepulcro, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui.
vejam o lugar onde tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Verso 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e chorando. Como é que os discípulos estavam? Tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam a caminho do campo. E indo eles, os anunciaram aos demais, mas também a estes 2 não lhes deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa tão grande oportunidade de estar aqui essa tarde. Deus, nós oramos e pedimos que o Teu Espírito Santo abra, meu Deus, os ouvidos do nosso coração, e que o Senhor dê de presente uma palavra rema, uma palavra revelada, aquela palavra que vai produzir em nós os frutos e os dons do Espírito, e que vai fazer parecer com que é exclusivo para a gente. Deus, muito obrigado. Fala conosco, no nome de Jesus. Todos dizem, queridos, desde que terminou o áudio de Páscoa, eu fiquei meditando sobre isso. Durante os 3 dias de apresentação que nós fizemos lá no Teatro de Zui Rosado, nós falamos a seguinte mensagem: Jesus está vivo. A mensagem da Páscoa é essa mensagem da vida de Jesus em nós. É a mensagem da ressurreição de Jesus. Ao contrário do que muitos irmãos na fé pensam, a notícia mais importante não é a crucificação. A notícia mais importante não é o Getsemane. A notícia mais importante da história do cristianismo não é a morte de Cristo. Tem gente que acha que a Páscoa é somente a morte de Jesus, é a morte do Cordeiro, e está errado. A base da nossa fé não está na morte de Cristo. O alicerce da fé cristã não está no Cristo na cruz, está no sepulcro vazio. Nós cremos não somente no homem que foi colocado na cruz, tirado e colocado num sepulcro. Nós cremos, e a base da nossa fé é que o sepulcro está vazio e que Jesus vive e reina para todo sempre. Essa é a base da nossa fé. Muitos outros homens já haviam sido crucificados na história, muitos por Roma. Você vê que no mesmo dia que Jesus foi crucificado, 2 outros tinham sido crucificados, e que Jesus toma uma cruz que não era dele. Era de quem a cruz de Jesus? Não era a sua, aquela física era de Barrabás. A física que Jesus é pendurado era de Barrabás. Então havia já 3 homens preparados para serem crucificados. A crucificação era a alta condenação romana, era o símbolo que Roma mostrava justiça, porque Roma simplesmente não matava e enterrava, porque Roma simplesmente não cortava a cabeça e jogava um corpo em qualquer lugar. E por que eles colocavam numa cruz? Eles colocavam na cruz para impor medo. Eles colocavam numa cruz para que todas as pessoas que passassem, a cruz, era impossível você passar por Jerusalém, entrar em Jerusalém sem se deparar com aquela visão.
O monte ficava fora dos muros de Jerusalém. Quem entrasse em direção à cidade santa iria passar pelo Monte Gólgota, o Monte Caveira, e ver lá quem estava sendo crucificado. Era o jeito de Roma dizer que quem estava no domínio era eles. Então vários outros homens já haviam sido crucificados. Naquele dia mais 2 outros foram crucificados. E se o evangelho acabasse aí, a nossa vida não faria sentido. Como assim, pastor Gabriel? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Se nós não colocarmos 100% da nossa fé na ressurreição de Jesus, nossa fé é inútil. Nossa fé não vale muita coisa. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Se a ressurreição de Jesus não é real no nosso coração, não é real, e a gente crê e estremece nessa verdade, tem 100% de convicção que Jesus está vivo, todo o nosso costume, nosso caráter só passa de uma filosofia. O cristianismo é igual a um Seixonoye, um confucionismo, um budismo, um estilo de vida mais humilde, de solidariedade. A igreja não passa de um clube. Se Jesus não está vivo, não ressuscitou, a igreja é um clube. A nossa fé é só um estilo de vida qualquer. A cruz é só mais um caminho de alguém que foi morto, algum líder revolucionário, um rebelde que foi morto. Mas pastor Gabriel, se eu creio que Jesus Cristo foi a primícia de Deus, se Jesus Cristo foi o primeiro da história que desceu à sepultura, mas a sepultura não pôde detê-lo, se eu creio que Jesus Cristo foi morto na sexta-feira, ele descansou no sábado, mas ao terceiro dia ressuscitou, o que é que isso faz diferença na minha vida? Aí agora você entra num novo nível. Você passa a crer em todos os mistérios revelados na palavra desta lei, meu irmão. A igreja não é mais um clube, a igreja é reino de Deus na terra. Jesus Cristo não é só um líder, Jesus Cristo é rei. Segura na mão que está do seu lado e fala assim: você serve a um rei vivo. Está muito baixo, diga: você serve a um rei vivo. Aleluia. Quem tem um glória a Deus aí, meu irmão? Então, a notícia mais importante da história da humanidade é essa: a ressurreição de Cristo. Nenhum evento, inovação. Quando o homem pisou na lua, lá, o primeiro astronauta da NASA pisou na lua, o Louis Armstrong, perguntaram ao Billy Graham o que é que ele achava da notícia mais importante da história da humanidade. E o Billy Graham disse: a notícia mais importante da história da humanidade não é o homem ter subido e pisado na lua, mas é Deus ter descido e pisado na terra. Nós vivemos nessa esperança, nós vivemos nessa convicção, né? É o pilar central da doutrina do cristianismo. Desde esse final de semana aqui, em que esse grupo de mulheres foi visitar o sepulcro, tudo mudou. Desde esse final de semana aqui, esse final de semana de Páscoa, em que esse grupo de mulheres foi visitar o sepulcro e nada achou, tudo mudou. O sepulcro vazio, ele inaugura uma nova era da humanidade. Como assim, pastor Gabriel? Até o sepulcro lacrado, toda a humanidade vivia sobre o regime da lei. A galera da teologia vai saber do que eu estou falando. No estudo das dispensações, a gente tem a dispensação da inocência, dispensação da consciência humana, a diluviano, do período dos patriarcas, a dispensação da lei e a da graça. Dispensação da lei é o que, pastor Gabriel? É a lei mosaica, é a instituição de Moisés. Até o sepulcro lacrado, o que governava o mundo era a lei de Moisés. Ou seja, nem eu nem você poderia estar aqui. Olha para o irmão que está do seu lado. Ele tem cara de judeu? Ele está usando um quepazinho na cabeça dele? Às vezes tem uma marquinha branca assim na cabeça, mas é calvície, não é o quepá não, irmão. Os gentios não era lícito entrar no reino de Deus, não era permitido. Mas a partir do momento em que Jesus, ele vence a morte, Hebreus diz que ele ganha autoridade, ele recebe autoridade para mudar a lei. Ele transforma. Irmão, olha para cá, por favor.
Você está vivendo na melhor época do mundo para servir a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: privilegiado, hein? Nunca antes na história da humanidade foi tão bom, tão fácil e tão prazeroso servir a Deus como nós estamos vivendo agora. Haviam inúmeras proibições que nos afastavam de Deus. Deus estava separado de nós. O profeta Isaías escreveu dizendo que os nossos pecados fazem separação, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas nessa época em que nós estamos vivendo, em que Jesus Cristo está vivo, irmão, deixa eu ensinar um mistério para vocês. O ministério de Jesus hoje, segundo os Hebreus, é o ministério de intercessão. Como assim, pastor Gabriel? É o ministério de advocacia. Toda vida que você peca, toda vida que você erra, quem aqui pecou essa semana? Levante a mão, por favor. Ainda bem que não foi só eu. É uma galera que pecou agora, no caminho do culto. Discutiu com a esposa para vir para a igreja. Aí a esposa falou: Deus, fala com ele no culto hoje, acaba com ele, Jesus. E o esposo chegou na igreja e disse: Senhor, fala com ela. Aí Deus decidiu: vou falar com os dois, vai voltar amicíssimo para casa. Deixa de besteira. Nós estamos com os nossos pecados, com as nossas falhas, e toda vez que você comete um pecado, vem um e lhe acusa do seu pecado. O nome que é dado ao acusador na Bíblia é Satanás, advogado de acusação. Ele pega todos os seus pecados, e você acha que ele vai mostrar para o povo? Vai não, vai mostrar para Deus. Deus é o juiz. Ele pega o seu pecado e diz: é por esse aí? Ele chega e diz: é por esse daí que você mandou seu filho? É por esta criatura sem vergonha, nojenta, ingrata, mentirosa, fofoqueira que você mandou seu filho? Por esta criatura briguenta, arengueira, reclama de tudo? É por esta pessoa que você mandou seu filho? Olha para a pessoa que está do seu lado e faz assim para ela. Ele acusa. Só que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Em primeira carta de João, João escreve e diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado fiel junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Quando você peca aqui na terra, Jesus Cristo, no tribunal do Pai, enquanto as acusações do diabo chegam, sabe o que é que Jesus Cristo faz? Ele não aponta para quem você é hoje. Jesus Cristo mostra ao Pai, revela ao Pai quem você será amanhã. Como assim, pastor Gabriel? Hoje talvez você esteja na prática do pecado. Talvez as correntes das tribulações tenham lhe prendido. Mas Jesus Cristo, Ele aponta para um futuro, aponta para o que você vai se tornar. Como assim, pastor Gabriel? Ele está mostrando que você vai se tornar aquilo que o Pai projetou para você, meu irmão. Diante das acusações do diabo, Jesus Cristo revela o plano do Pai. Então tudo isso é a era da graça. E Tito capítulo 2, verso de número 11 diz: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E por que é tão importante a gente falar sobre isso hoje? Por que é tão importante a gente frisar sobre isso? Jesus ressuscitou e agora? Por que eu quero trazer esse tema? Porque nós corremos um risco de sermos uma igreja que tem um Deus vivo, mas vive como se Ele estivesse morto. Nós corremos o risco de adorarmos a um Deus vivo, mas viver como se Ele estivesse morto. Enquanto muitos que estão aí fora têm deuses mortos, eles adoram como se Ele estivesse vivo. Eu estava olhando uns costumes de algumas religiões orientais, e tem delas, especialmente das vertentes do islamismo, em que 3 vezes por dia eles dobram seus joelhos e oram onde eles estiverem. Eles estão aqui no meio da rua, bateu o relógio, ele tira o tapete da mochila, abre no chão em direção a Meca e ora no meio da rua.
3 vezes por dia. Obrigatoriamente, onde ele está, ele vai fazer isso. E essa é uma das religiões do mundo. Outros que em nome de deuses falsos fazem sacrifícios absurdos, fazem abstenções absurdas, passam dias e dias sem comer, e a gente bota a igreja para jejuar um dia, os crentes reclamam que está com fome. Diga misericórdia. Irmão, pessoas que adoram a deuses mortos como se eles estivessem vivos, e nós que somos o povo do único que está vivo, parece que estamos vivendo como se ele estivesse morto. Se Jesus está realmente vivo, como cremos, o que é que a gente precisa fazer? Quais são as decisões que nós precisamos implementar? Nós precisamos primeiro olhar para o sepulcro vazio. No Evangelho de João, capítulo número 20, se você quiser abrir a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 3, diz assim: com isso Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Era Pedro e João aqui. E chegou primeiro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Verso 6. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu. Olha só comigo. Entrou no túmulo, viu e creu. Pastor Gabriel, o que é que isso significa? O túmulo não está aberto para que Jesus pudesse sair. Como assim, pastor Gabriel? Que doideira. O túmulo não foi aberto para que Jesus fosse solto, não? Não. O túmulo foi aberto para que o discípulo pudesse entrar e ver que Jesus não estava mais lá. Como assim, pastor Gabriel? Não estou entendendo nada agora. Nós precisamos entrar no sepulcro vazio e descobrir que lá Jesus não está não, meu irmão. Entrar nesse sepulcro, no lugar da morte, é você morrer para o mundo. Por que tem crente que vive como se Jesus estivesse morto? Porque o mundo está muito vivo para ele. Eu digo que Jesus está vivo no meu coração, mas eu só penso nas coisas daqui. Eu digo que Jesus está vivo no meu coração, mas eu só olho para as coisas daqui. Eu não vivo no sobrenatural, eu não vivo no reino espiritual, eu não estou crendo nas maravilhas de Deus, eu vivo somente para as coisas daqui. O que é que eu sou? Eu sou um mundano 2.0. Eu sou um ímpio melhorado. O que é que deixou na minha vida quando eu aceitei Jesus? Eu deixei de beber, deixei de trair, deixei de enganar, comecei e tal, e pronto, acabou-se. Não é para isso não, meu irmão. Jesus não veio somente para que você mudasse seus costumes, não. Jesus não veio somente para que você deixasse os seus velhos hábitos para trás, não. A Bíblia diz que Ele veio para que você tivesse vida eterna junto ao Pai, meu irmão. Nós precisamos entender isso. O sepulcro, ele foi aberto para que o discípulo entrasse lá. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Olha nesses olhos azuis de piscina dessa pessoa que está aí do seu lado. Olha para essa pessoa e diga: vou lhe fazer um convite especial. Não, pode falar, fala para ela: vou lhe fazer um convite especial. Vamos entrar num sepulcro? Misericórdia, pastor. Que espírito de crente funerário é esse, pastor? Coveiro. Quando os discípulos entram no sepulcro, eles percebem que todo aquele lugar de morte não tinha mais morte nenhuma lá. A Bíblia diz que eles entram no sepulcro e passaram a crer. Tem um detalhezinho, um costume aqui, que é um costume judaico. Esse lenço dobrado de João 20 é muito interessante. Antigamente, quando os senhores iam para as suas refeições, seja almoço, jantar, o café da manhã, o servo preparava a mesa. O servo, o escravo, preparava a mesa para o seu senhor. Deixava toda a comida, deixava a bebida e colocava um lenço dobrado. Para quando o senhor chegar,
para comer, a comida já está pronta. Quando o Senhor chegava e sentava na mesa e começava a comer, se ele pegasse o lenço e limpasse a mão, limpasse a boca e saísse, era sinal que ele não iria mais voltar. E o servo poderia vir e recolher toda a mesa, né? Era aquele lenço que ele limpava as mãos, limpava o rosto, depois de comer. O lenço que estava dobrado, se ele tivesse manchado, ou tivesse sujo, ou colocado em outro canto, era sinal que o Senhor não iria mais comer. Se o Senhor saísse da mesa, mas o lenço continuasse lá dobradinho, bonitinho, no canto que o servo deixou, era sinal de quê? Que o Senhor voltaria e continuaria na mesa. O servo não iria recolher. Quando Pedro e João chegam dentro do sepulcro e encontram o lenço de Jesus que cobriu o seu rosto dobrado, era uma mensagem de Jesus dizendo: eu estou indo, mas muito em breve eu vou voltar para estar com vocês. Segura na mão de quem está do seu lado e fala assim: ele vai voltar. Fala mais alto, diga: ele vai voltar. Ele vai voltar. Nós temos que crer que Jesus muito em breve voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Meus irmãos, o mundo nos convida a viver uma vida muito confortável aqui e faz com que os crentes se esqueçam que o céu existe. O mundo quer que você tenha uma vida Pro Max Plus aqui na terra, tá ligado? Que sua vida aqui seja tão gostosa de ser vivida que você diga: Senhor, cadê os jovens que não são casados? As mulheres que estão em casa? Não dá sinal com a mão, não. Deixa quieto. Mas você já orou dizendo: Jesus, só deixa para voltar depois do meu casamento? Volta agora não, Jesus. Deixa eu casar, aí o Senhor volta. Outros que estão vivendo uma vida confortável demais aqui, não tem pretensão nenhuma. Mas nós precisamos encarar Jesus como se Jesus estivesse vivo e ressuscitado. Vamos lá. Primeira coisa que acontece quando eu creio que Jesus está vivo: a ressurreição de Jesus restaura as nossas esperanças. Repita comigo: a ressurreição de Jesus. 40% mais alto, diga: a ressurreição de Jesus restaura as nossas esperanças. Irmão, olha para cá. É impossível o cara ser cristão, acreditar em Jesus, acreditar na ressurreição de Jesus e ser pessimista. Alguém conhece um crente pessimista? Levanta. Não, o que é um crente pessimista, pastor Gabriel? É aquele que diz que tudo vai dar errado. Você compra uma casa, ele diz que a casa vai desabar. Você compra um carro, ele diz que o carro vai quebrar. Você fala que fulano está enfermo, ele fala: está enfermo e vai morrer. Ou você chega para pedir oração dizendo: homem, ore por mim. Eu estou com a dor aqui na coluna, rapaz. Será que eu tenho hérnia de disco? Ele diz: você tem hérnia de disco? Eu tenho hérnia de disco, bico de papagaio, protusão. Ainda tem osteoporose, artrite, artrose reumatoide. E esses dias ainda apareceu uma dor de cabeça. Aquela pessoa que sempre olha para o futuro e vê desgraça. Vai tudo dar errado. Carro vai quebrar, você não vai passar no concurso. O marido cachaceiro nunca vai abandonar a cachaça. É de mal a pior, não tem jeito. Alguém conhece um crente assim? Levante a mão. Pode levantar, é pesquisa. Se você não conhece, tá ligado, né, irmão? Quem não conhece, pastor, eu não conheço ninguém assim. É todo mundo gente boa. Eu não sei não, viu? A ressurreição de Jesus restaura as nossas esperanças. Coloca aqui no telão, por favor, galera da mídia. 1 Pedro capítulo 1, verso número 3. 1 Pedro 1 e 3 diz assim: olha aqui para esse texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Para o que, igreja? Muito baixo. Para o que, igreja? Mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Todo cristão
que acredita na ressurreição de Jesus, ele olha para o futuro, e por mais tenebroso que seja, por mais ruim que seja, por mais que todas as perspectivas apontem para a morte, que tudo vai dar errado, que vai morrer, que vai se acabar, ele crê na ressurreição de Jesus. Ele olha para o futuro e diz: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, eu creio no Senhor Jesus. Nós vivemos numa geração pessimista, depressiva, ansiosa, que não crê na ressurreição de Cristo. É falta de crer na vida de Jesus. Se Jesus está vivo, meu irmão, você já venceu. Cutuca quem está do seu lado e diga: você já venceu. Não larga de ser besta, olha para cá, por favor. Eu não preciso ficar prometendo que você vai vencer, não. Jesus está vivo, você já venceu pela vida de Jesus na sua. Nós nos cercamos de palavras motivacionais para continuar, e não precisa. Eu sei que eu vou vencer. Não precisa não. Romanos capítulo número 8. Adriano pregou sobre isso daqui, sem nem me perguntar, foi só coincidência espiritual. No verso de número 37, Romanos 8, 37, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que perdedores. É assim, igreja, que tem? Diga misericórdia. Mas tem crente que está vivendo como mais que perdedor, né, irmão? Misericórdia, meu bichinho. Está vivendo como mais que perdedor. Esses dias, juro para vocês, chegou uma irmã para mim e disse: pastor, ore por mim, estou com câncer, eu vou morrer, pastor. Eu olhei para ela e disse: irmã, o caixão que a senhora quer, de madeira, aveludado. Misericórdia, pastor Gabriel, vim aqui atrás de uma palavra de conforto. A senhora está dizendo que vai morrer. Eu, como seu pastor, lhe ofereço o serviço da igreja premium, culto fúnebre. Se quiser, nós botamos até um fundo musical mais triste para a galera chorar. Já está querendo morrer. A senhora nem morreu, mas já está morta antes da hora. Vai fazer o quê? A Bíblia diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando você vai para o original do grego, é duas palavras aqui: upper, nikao, ou de onde vai a palavra hype, hiper, é dessa origem aqui. Mais que vencedor é a junção de duas palavras, hiper e nikao, no original grego. A palavra hiper significa acima, sobre, acima de qualquer, elevado, próximo nível. E a palavra nikao significa vencer, prevalecer, conquistar, permanecer de pé. Quando você junta as coisas, você está dizendo: você não é somente um vencedor, você é um vencedor acima. Você está num próximo nível, um próximo nível de conquista. Você já permaneceu, você já prevaleceu, você já. O texto está dizendo, é uma vitória inigualável. É isso que a Bíblia nos assemelha. Então a ressurreição de Cristo renova nossas esperanças. A ressurreição de Cristo renova. Você não vai olhar para a sua vida e vai olhar com um olhar pessimista. Você não vai olhar para as situações da sua vida, você vai crer na ressurreição de Jesus. Como assim? Jesus não ressuscitou somente para iniciar um movimento religioso, não, irmão. Jesus ressuscitou para trazer relacionamento e vida. A ressurreição de Jesus, ela muda a sua história. A ressurreição de Jesus, ela muda seu casamento. A ressurreição de Jesus, ela muda sua saúde. A ressurreição de Jesus é eu crer e empregar isso na minha vida. Precisamos tomar posse dessa verdade. Segundo, primeiro que a gente falou, a ressurreição de Jesus, ela renova as nossas esperanças. Tem uma frase do Billy Graham, quando ele estava falando na Guerra Fria. Quando instalou a Guerra Fria no século passado, Rússia e Estados Unidos, a antiga União Soviética, e os Estados Unidos brigando,
Perguntaram a Billy Graham qual era a opinião dele diante de tanta incerteza do mundo. E tem uma frase dele que é muito famosa, já viralizou várias vezes no Instagram, que ele diz: eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. Vou contar para vocês uma história. Um menino, um dia ele recebeu uma história em quadrinhos, um gibi. E esse gibi era a batalha de um herói contra um vilão. Foi um presente que esse menininho recebeu quando ele estava começando a ler. E aí todo dia ele ia lá e lia um pouquinho. Só que dia após dia, toda vez que ele lia de maneira cronológica, o herói apanhava, meu irmão. E ele já estava ficando encabulado. Todo dia o herói levava uma surra. Todo dia ele perdia. Olha para o irmão que está do seu lado. Vê se ele está com a cara de um herói surrado, um herói judiado. Como é um herói judiado? É que ele está assim: amanhã é segunda-feira, sangue de poder. E o menino lá, todo dia ele lia, todo dia ele lia, todo dia ele lia, e o herói apanhava. Ele pegou, fechou o livro, foi jogar assim para o pai dele. Disse: pai, que livro ruim. Como é que o senhor me dá um livro desse, pai? O herói aí todo dia apanha, eu estou ficando triste já. Aí o pai disse: senta aqui, meu filho, vamos ler a última página. Ele abriu na última página do livro, e ele viu na última página, estava lá desenhado e com letras bem grandes, o herói triunfando e matando o vilão. Olha aqui, meu filho, está vendo a última página? Disse: estou vendo. Na última página dessa história, quem vence é esse herói e o vilão será morto. Ele fecha o livro e pergunta: você quer ler? Ele diz: quero. Pega o livro e volta para o quarto dele. E dia após dia, a partir daquele momento, ele lê. Mas o herói toda a vida apanhava, dia após dia. Só que ele olhava para a história e dizia o seguinte: ele disse: herói, hoje você está sofrendo, hoje você está apanhando, mas na última página você vai vencer. Ele olhou para o vilão e disse: vilão, hoje você pode estar vencendo, hoje você pode estar triunfando, mas na última página é o herói que vai vencer. Pastor Gabriel, o que é que isso quer dizer com a minha vida? Eu não sei, meu irmão, qual é a situação que você está vivendo hoje. Na página de hoje, quem pode estar vencendo pode parecer o inimigo, do mesmo jeito que foi na vida de Jó. Mas abra no capítulo 42. Quem lê Jó do capítulo 1 ao capítulo 41 é só tristeza, irmão. Você quer ficar triste, leia o capítulo 1 ao capítulo 41 de Jó. Eu brinco com a minha esposa e digo que o livro de Jó para mim é o livro mais difícil de ler da Bíblia, que é triste demais. É um pobre velho coitado que perdeu as finanças, perdeu os filhos, a mulher ficou xingando ele, perdeu sua saúde, ainda ganhou 4 amigos que jogavam a culpa nele. E o pior, ele não tinha culpa de nada. Capítulo 1, capítulo 2, Jó perde tudo em 2 capítulos. Aí do capítulo 3 ao capítulo 41 é os amigos dele dizendo: a culpa é sua. Aí a mulher dele chega para ele e diz: amaldiçoa esse teu Deus, e morre. É o livro todo assim. Mas no capítulo número 42 a Bíblia diz que Jó reconheceu e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Bem verdade que me abomino no pó e na cinza. Eu lhe conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Aí Deus disse: vá, Jó, e ora, intercede pela iniquidade dos seus amigos. Ele chega para lá, pega um cordeiro, mata, oferece sacrifício pelos amigos dele. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos amigos dele, Deus reverte o cativeiro de Jó. E Jó é muito mais próspero do que no primeiro dos seus dias. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala: lê a última página. Não, cutuca ele, diga mais alto, diga: lê a última página. No final, meu irmão, Jesus Cristo volta. No final, Jesus Cristo arrebata a sua igreja. No final, nós seremos transformados em corpo de glória. Aleluia. Renova as nossas esperanças. Segundo, a ressurreição de Jesus me dá uma missão. Diga comigo: a ressurreição de Jesus me dá uma missão.
Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 28. Segura carinhosamente na mão de quem está do seu lado. Pode segurar. É de Deus. Segura aí. Fala assim: Pastor Gabriel está pregando, mas quem vai pagar minha janta é você. Amém ou não amém? Toma posse aí, meu irmão, viu? Aleluia. Viu, Isaac? Ela creu, viu? Agora você não leva ela não para jantar depois do culto. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Olha que coisa interessante. Jesus Cristo disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Basicamente, eu penso, né, que Jesus disse assim: quem manda agora sou eu, faço o que eu estou mandando. Porque ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Jesus estava dizendo: quem está mandando agora sou eu. Eu estou dando uma ordem clara, direta e específica. A ressurreição de Jesus lhe deu uma missão. Como assim, pastor Gabriel? Não estou entendendo. Jesus Cristo disse: ide, fazei e ensinai. Jesus dá um direcionamento para todo aquele que crê em seu nome. Um direcionamento: ide, fazei e ensinai. Não é um direcionamento somente para um pastor, somente para um obreiro. É um direcionamento para a igreja de maneira geral. Irmão, sendo bem sincero com vocês, me permita o perdão da sinceridade. Me dê o perdão da sinceridade. Jesus Cristo não ressuscitou para você só comer, dormir, trabalhar, estudar, casar, ter filho e morrer, não. Jesus Cristo não ressuscitou somente para você comer, dormir, trabalhar, estudar, fazer suas coisas e morrer, não. E vir para a igreja. Se você acha que Jesus Cristo morreu só para que você viesse num domingo ou numa quarta-feira para o culto e pronto, sinto muito lhe dizer, você está completamente enganado. Você está perdidozinho, irmão. Você já viu cego em tiroteio? Está desse jeito. Ah, pastor, mas eu sou um crente bom. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu ajudo a casa do Pai. Todo domingo eu estou na igreja, quarta-feira eu estou na igreja. Eu vou para a academia, eu só escuto louvor no meu fone. Eu assisto Pocinho de Jacó quando eu posso. Eu venho às vezes. Gosto das vigílias quando vem. E pronto, é isso aí. I love Jesus. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz: todo cristão é missionário ou é um impostor? Raciocine comigo. Jesus Cristo perdoou seus pecados. Jesus Cristo lhe deu vida. Jesus Cristo lhe deu livre acesso ao Pai. Jesus Cristo lhe deu o Espírito Santo e fez de você templo e morada do Deus vivo. E o que é que Ele requer de você? O que é que Ele lhe pede? O que é que Deus quer de mim, pastor Gabriel? Que você testemunhe, que você pregue,
que você fale das palavras deste evangelho, que você anuncie as boas novas, que você chegue para aquele atribulado lá do seu trabalho e diga: ei, atribulado, ouvi a palavra do Senhor. Pastor, lá no meu trabalho tem um endemoniado, filho do cão, é nesse mesmo. Você chega para ele e diz: Satanás, escute a palavra do Senhor, olha aqui. Ah, pastor, teve uma irmã aqui da igreja que chegou para mim e disse: pastor, ore para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Na hora Deus falou assim comigo: ore não. Aí quando Deus fala comigo, eu digo na cara, digo: oro não. Pastor, misericórdia, ore, o meu trabalho está uma perseguição. Eu digo: oro não. Por quê? Porque Deus está me dizendo que você vai ser resposta lá no seu local de trabalho, e que antes de você sair de lá, Deus vai lhe usar lá para você mudar esse trabalho. Ela tomou posse. Isso foi num domingo. Quando foi na segunda-feira, ela começou um devocional na empresa dela. Ela não ficou nessa empresa para sempre. Ela saiu e arrumou um emprego melhor. Mas antes dela sair, ela ganhou 8 funcionários e o patrão dela para o Senhor Jesus. Você está querendo sair de um canto que quem lhe plantou foi Deus. Deus disse para você: ide e pregai, fazei discípulos e ensine e guardar todas as coisas. A pregação do evangelho é tão importante que em todos os 4 evangelhos e no livro de Atos aparece o ide. Todas as vezes que Jesus ressuscitou, Ele mandou a gente pregar. Crente não é só para comer, dormir, trabalhar e vir para a igreja, não. Cutuca quem está do seu lado e fala: tem algo maior para você fazer. Não, cutuca na costela, irmão, incomodando mesmo. Cutuca ele aí e fala: cuida, meu irmão. Igreja é o lugar onde os santos se reúnem para congregar. Mas a igreja trabalha mais fora do que aqui dentro, meu irmão. Você não queira trazer não convertido para o culto, não. Você queira ser resposta lá no seu local de trabalho. Você lança semente lá. Pastor, mas se não ouvirem o que eu estou falando, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma semente que não volta vazia. Meu irmão, a pessoa pode ser o mais nojento, mais atribulado, mais endemoniado, encapetado, Exu caveira. Mas se você chegue para essa pessoa e diga: Jesus te ama e tem um plano para a sua vida, ela pode lhe amaldiçoar, mas a palavra vai ficar martelando no coração dela. Vou lhe provar que a palavra de Deus martela, que o amor e o perdão martelam no juízo. Quantas vezes... Vou lhe dar um exemplo clássico. Cadê os homens aqui? Os homens. Quantos homens aqui têm estresse e passam raiva no trânsito? Só quem passa raiva, ódio mortal no trânsito. Assim. Irmão, segura aí. Vou lhe contar um testemunho que você vai se sentir representado. Estava eu voltando, deixar Davi e Gabriel na escola. Estava voltando para casa para me arrumar e vir para a rádio. Deixei Davi e Gabriel na escola. Naquele retorno ali da João da Escócia, sentido Partagem, eu ia retornar para pegar o viaduto e seguir para casa. Você sabe que tem 2 retornos, um na mão certa e outro na mão errada, que é um retorno para quem vem descendo do Partagem e outro para quem vai subindo. Lá estou eu aqui, fazendo o retorno lá no segundo, que é para voltar. Um cara de carro passa na minha frente, fazendo o retorno errado com a igreja. Eu abaixo o vidro, eu disse: eu vou xingar ele em nome do meu Deus vivo de Israel. Eu falei: irmão, eu vou xingar ele em nome de Jesus. Eu agora vou usar toda a minha Bíblia. Jumenta de Balaão, encapetado, incircunciso, filisteu, filho do cão. Na hora que eu abaixo o vidro, eu olho assim para ele com todo o meu olho. Eu disse: meu irmão, por favor, me perdoe, quem está errado sou eu. Me perdoe, me desculpe, eu estou muito apressado. Ele abaixou o vidro do carro dele e disse: meu irmão, por favor, me perdoe, eu estou muito apressado, me perdoe. Você que está certo, eu que está errado. E ele foi embora. Ele foi embora. E eu fui para casa. Na hora que ele disse isso, eu falei: meu irmão, Deus te abençoe, que Deus tome de conta. Aí quando eu fui para casa, eu disse: eu queria amaldiçoar, terminei foi abençoando. Aí lá tá eu tomando banho no chuveiro e pensando no irmão. Digo: Senhor, será que aquele homem está bem agora?
Chego na rádio, vou orar no programa. Começo a orar e digo: Senhor, abençoa todo mundo que está no trânsito. E eu orando pelo irmão. Ele alugou meu juízo uns 3 dias, irmão, eu pensando nessa pobre criatura. Do mesmo jeito é você quando leva a palavra de amor e a palavra de paz. Por mais que a pessoa seja ímpia, seja perversa, a Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Não tem coração de pedra que resista à martelada da palavra de Deus não, meu irmão. Quem está comigo diz amém. Atos 1:8 diz: vão e sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Deus quer que você testemunhe. Terceiro e último tópico para a gente encerrar. Aleluia. Terceiro tópico: a ressurreição de Jesus me dá um relacionamento vivo e real com Deus. Um relacionamento vivo, um relacionamento real. Alguém aqui já viveu uma experiência de relacionamento à distância? Levanta assim com a mão. Galera do relacionamento à distância, que sobrevive em coração de mensagem de WhatsApp. Aí a galera das cartas Tem? Ainda existe? Mandava carta, mandava ligação lá no orelhão, botava ficha. A senhora está se identificando? Irmão, ó pra cá. Você não precisa ser um especialista em amor. Relacionamento à distância funciona, sim ou não? E aí, o que é que vocês acham? Funciona? Para sempre funciona? Deus te abençoe, viu? Quando a galera quer que eu termine de pregar, eles param de mandar água. A maioria, a gente tem alguns casos de relacionamento à distância que funciona, mas a maioria esmagadora não consegue sobreviver à distância. Mas eu quero dizer para você que quando o assunto é relacionamento com Deus, relacionamento à distância não resolve. Relacionamento à distância com Deus não resolve. Jesus Cristo não ressuscitou para que você tivesse um relacionamento distante com Deus. Hebreus capítulo número 10, eu vou encerrar com esse texto. Verso de número 19 diz assim. Hebreus 10 e 19. Portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com a água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A Bíblia está dizendo que a gente pode ter ousadia de ter um relacionamento com Deus. Não sei se todos os católicos tiveram essa experiência que eu tive. Eu não vou falar do catolicismo de uma maneira geral, mas eu vou falar da minha experiência com o catolicismo. Quando eu era pequenininho, isso antes de 9 anos de idade, que eu aceitei Jesus com 9 anos, a minha avó botava um medo em mim. Minha avó era uma senhora extremamente devota. Eu brinco dizendo que ela era aquela senhorinha que recebia a santa em casa e que no outro dia deixava na casa de outra senhorinha. Era tipo um Uber que deixava a santa, que era só feito por veinha. A minha avó era uma dessas. E a minha avó sempre dizia: oi, Gabriel, não faça isso que Deus castiga. Alguém aqui já ouviu isso da sua mãe, do seu pai? Aponta para quem está do seu lado, fala: Deus castiga, viu? Trouxe a memória afetiva aí para o seu coração? A minha avó me dizia: você não faça isso que Deus vai lhe castigar. E eu cresci achando que Deus era esse Deus que estava aqui, ó. Desobedeceu a avó, castigo. Quando eu dava, irmão, era incrível. Minha avó vai lembrar disso. Caía da bicicleta, oi, Deus castigando. Dava uma topada, arrancava um pedaço do dedo, Deus castigando para você deixar desobedecer seus pais. Qualquer coisa acontecia, tinha uma dor de barriga, Deus castigando você
para você aprender a obedecer seus professores na escola. Tudo isso é minha avó, foi esse meu discipulado, irmão. Eu era pequenininha. E tudo era assim. E quando eu aceitei Jesus, parece que eu só fiz transferir. Só que não é o Deus da Bíblia. Irmão, olha para cá. Se Deus quisesse lhe castigar, você já deu todos os motivos necessários para isso. Ele não precisaria nem de tribunal. Só pelas coisas que você fez de uns 3 meses para cá, tu já era para ser condenado. Não precisa nem ir muito longe não. Na hora que a gente passa na régua, que a gente passa na justiça, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é bom. E por mais que a gente queira meter uma capa de santidade aqui e achar, pastor, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai. Irmão, todos pecaram. E por mais que a gente não esteja falhando de um lado, geralmente a gente está falhando de um outro. Mas a gente acha que o nosso pecado, a gente tem que pegar o nosso pecado e se esconder de Deus. Que foi exatamente isso que Adão fez. Adão, ele peca. E qual é a primeira coisa que ele faz? Se esconde. E foge. Mas deixa eu dizer para vocês um mistério que eu quero encerrar essa mensagem. Fique de pé. A gente fingir que está terminando. Queria mais tempo, talvez no próximo domingo eu consiga falar um pouco mais sobre esse tema. Mas deixa eu lhe dizer um negócio que vai lhe trazer alegria no seu coração. Se você não der um glória a Deus com isso, está com defeito de fabricação. Tem que aceitar Jesus de novo. Eu vou lhe preparando. A Bíblia fala que Deus expulsa Satanás com 1/3 da população angelical do céu, quando Satanás peca. O primeiro pecado, para quem não sabe, não foi de Adão e Eva. O pecado não se originou em Adão e Eva. A origem do pecado está junto com o diabo. Quando ele inveja a Deus, está em Isaías 14, ele queria pegar o trono dele e colocar mais alto que o de Deus. Ele queria ser adorado como Deus, queria ser semelhante ao Altíssimo. E isso fez com que ele fosse expulso, junto com 1/3 de todos os anjos, querubins, serafins que existem no céu. Toda a população angelical, 1/3 foi embora. E Deus não fez nada. O nível de condenação que Deus colocou para eles foi eterna. Não tem perdão. Não tem plano de redenção para nenhum anjo, nem para o diabo. Condenados eternamente. Só que a Bíblia diz, na primeira vez que Adão errou, e deixa eu dizer um negócio para você, o pecado de Adão não foi comer de um fruto. Sabe qual foi o pecado? O mesmo de Satanás. Pastor Gabriel, que doideira. Qual foi a promessa do diabo? Se você comer desse fruto aqui, você vai ser semelhante ao Criador, semelhante a Deus. Me perdoem a minha sinceridade, meus irmãos. Eva não comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal porque ela estava enjoada de comer maçã, banana e melancia, não. Não é porque a variedade de fruta estava escassa no jardim. É porque no coração do homem tem um desejo: eu quero ser como Deus. E esse é o pecado que tira a humanidade do jardim. Só que quando eles dois cometem o pecado de desejar no seu coração ser semelhante ao Altíssimo, lembra que com o diabo e com os anjos Deus não fez nada. Mas quando o homem e a mulher se afastam de Deus, a Bíblia diz que na viração do dia, imagina comigo, o homem peca junto com a sua esposa. Quando da viração do dia eles escutam um vento suave batendo na copa das árvores. E pela primeira vez em toda a sua história, Adão, ao invés de se alegrar porque Deus estava chegando, ele se esconde. E diferentemente do que Deus fez com o diabo e com os anjos, de só condenar, a Bíblia diz que o Senhor chega e diz: Adão, onde você está? E naquele momento, que para muitos é um momento de juízo, Deus oferece perdão.
naquela hora que Deus pergunta para Adão: quem lhe disse que você estava nu? Ele diz: eu comi do fruto do conhecimento do bem e do mal, vi que estava nu. A Bíblia diz que Deus mata um cordeiro, e com as peles daquele cordeiro ele faz roupas para Adão e Eva se cobrirem. Aquele cordeiro morto em Gênesis 3 já apontava para o cordeiro que foi morto no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Meus irmãos, olhe para essa cruz aqui, por favor. A cruz, ela tem dois sentidos. É na cruz em que a linha do amor se encontra com a linha da justiça. Nós merecíamos a condenação da morte. Você era para morrer por causa dos seus pecados, mas Deus te ama tanto que no lugar de colocar você na cruz, Ele coloca o Filho dele para que a justiça fosse cumprida por amor de mim e você. Jesus ressuscitou para que cada um de nós tenhamos uma segunda chance, para que cada um de nós pudéssemos recomeçar no nosso relacionamento e viver um relacionamento vivo com Deus. Te ensinaram que Deus está longe. Eu estou dizendo aqui para você essa noite que Deus é Emanuel, Deus conosco. Segura na mão de quem está do seu lado. Não importa se essa pessoa é crente ou não, eu gostaria que você olhasse para ela. Fala assim para essa pessoa: o Senhor Jesus quer ter um relacionamento íntimo e profundo com você. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, e se eu já sou crente? Se você já é crente, meu irmão, eu lhe convido a renovar a sua fé. Eu lhe convido a meditar na carta da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, quando o Senhor disse: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Pastor, e eu que não aceitei Jesus, não sei essa parada da igreja, estou aqui pela primeira vez. Hoje é um ótimo dia para começar um relacionamento com Jesus e fazer valer a pena a ressurreição. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus, Tu és fiel. Pai, nós cremos na Tua vida, em nossa vida. Pai, nós cremos no Teu amor. Nós cremos no Teu sacrifício da cruz. Nós cremos, Senhor Jesus, na Tua palavra. E nós cremos, Senhor Jesus, na Tua ressurreição. Senhor, porque o Senhor está vivo, nós também estamos vivos aqui. Pai, nós não cremos na morte, nós cremos na vida.